terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na... Diga comigo. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para terminar, vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Você pode se sentar nesse momento, pastor Marcos está com a palavra. Amém. Saúdo os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos ao culto desta noite em nome de Cristo. Aproveitando essa canção tão bonita que acabamos de cantar, eu quero convidar você para a gente fazer um momento de oração. Orações de adoração, de louvor, de exaltação, de agradecimento. São vários motivos, né? Exaltar, adorar, agradecer, dizer que o Senhor é digno, né? Então eu quero desafiar você para um tempo de oração assim. Amém? Você vai poder fazer esta oração em voz alta. 2 frases, 1, 2, 3 frases. E aí depois o ministério vai intercalar com essa música, o refrão dessa música, como se fosse a nossa oração genérica. Vim para adorar-te, né? Vim para louvar-te. Essa vai ser a parte que todos nós faremos juntos, cantando com o ministério. Amém? Mas você vai fazer sua oração pessoal de gratidão, adoração, agradecimento, louvor nesse instante. Amém? Quero ouvir 2, 3 frases de cada pessoa. Não se iniba se 2 pessoas orarem junto. Termine a oração. Deus, Ele escuta, entende. Talvez eu nem vou entender, mas Deus vai, tá? Se 2 pessoas orarem juntos, não vamos ficar inibidos por isso. Conclua a sua oração. Concentre no que você está falando e conclui a sua oração. Amém? Vamos orar.
Aleluia. Amém. Digno de louvor. Amém. Aleluia. Obrigado, Deus. Bom falar contigo, Pai. Vim para adorar-te, vim para louvar, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Continue adorando. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Verdade. Amém. Amém. Vim para adorar, Aleluia. vim para prostrar, Amém. vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Deus é maravilhoso. Abra seu coração, continue adorando. Pode abrir, pode falar. Deus em adoração, louvor, gratidão. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. Amém. Verdade. Obrigado. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Obrigado, Deus. Amém. Aleluia. Amém. Obrigado, Deus. Meus pecados lá Aleluia. na cruz. Eu creio que ainda dá para algumas pessoas orarem, né? É tão bom nos derramarmos na presença de Deus. Foi para isso que você veio aqui. Você não é espectador, você é cultuador. Então eu quero insistir, continue adorando ao Senhor. Quem ainda não orou, quem sabe queira falar uma frase, duas, de louvor e gratidão a Deus. Obrigado, Deus, por tão grande salvação. Aleluia. Amém. Aleluia. Senhor, nós te adoramos por tudo aquilo que o Senhor é. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor faz. E queremos render a Ti um culto por tudo aquilo que o Senhor merece. Sabemos que somos limitados, mas mesmo assim nós queremos dizer que foi para isso que nós viemos nos reunir como igreja neste lugar. Para adorar-te, para prostrar-nos diante de Ti, para render ao Senhor o nosso culto, reconhecendo que todas as coisas vêm do Senhor e que o Senhor é sobre todas as coisas. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, nos rendemos à tua soberania, nos submetemos ao teu senhorio e reconhecemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam e o Senhor está no controle de todas elas.
Exaltado seja o nome do Senhor para sempre, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos ainda alguns pedidos de oração. Eu queria pedir o pastor Jonas para vir aqui fazer uma oração por um colega pastor, que é o pastor João Arantes Costa. Está na UTI já há alguns dias, estado grave. Foi pastor muitos anos na nossa igreja cristã central de São José dos Campos. Nós vamos orar pelo reverendo João Arantes Costa. Gostaria de convidar o presbítero Vanderlei para vir aqui e orar pelo Paulo, né? O Paulo, esposo da Neire. Ele está internado também. Então, a Neire mandou notícia dizendo que está bem controladinho. O problema dele agora é só controlar o potássio. Mas ele passou um susto aí. Então nós vamos orar também pelo Paulo. Então cada um vai orar por um. Pastor Jonas pelo reverendo João Arantes e o presbítero Vanderlei pelo nosso irmão Paulo. Tá bom? Oremos. Pai querido, aqui estamos na Tua presença, humilhados, prostrados, porque Tu és soberano. Tu és o Senhor de todas as coisas e de todas as situações. Nós entregamos este momento em Tuas mãos e no Teu cuidado, o reverendo Costa, que está internado, que ele precisa do Teu toque agora. Senhor, manifesta-te de uma maneira muito especial, tocando nele, levantando o seu ânimo, levantando e dando-lhe saúde. Senhor, que seja feita a Tua vontade. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, porque Tu ouves a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus, continuando na Tua presença, nós queremos mesmo Te agradecer, porque o Senhor é Deus, o Senhor é santo, é digno de toda honra e toda glória. Pai, nós queremos unir as nossas orações em favor do irmão Paulo. Sabemos, ó Deus, que, como diz o pastor, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E eu creio, Deus, que o Senhor tem cuidado dos Teus filhos. O Senhor tem cuidado, Deus, do Teu povo de uma maneira grande. E eu sei, Deus, que ele está debaixo da graça, da direção do Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor haja o favor dele. Ó Deus, seja na área física, um milagre, um sobrenatural na vida dele. Traga saúde, traga o renovo para o seu físico, para o seu bem, para que ele, ó Deus, possa mesmo, ó Deus, a cada dia contemplar a glória e o poder do Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor é digno e é capaz de fazer algo sobre as nossas vidas. E é por isso, ó Deus, que estamos aqui nessa noite, para dizer que Tu és Deus, que Tu és um Deus que merece ser louvado, adorado, exaltado, Pai. Nós viemos aqui, Deus, para prestar, Deus, esse culto ao Senhor. E que o Senhor, Deus, através das nossas orações, que o Senhor, Deus, venha, Deus, alcançar, Deus, as pessoas que precisam desse cuidado. E o irmão Paulo, Deus, precisa desse cuidado, Senhor. Visita ele neste momento. Eu sei, Deus, que o Senhor pode usar medicina, pode usar todos os recursos, mas eu sei que a Tua palavra, Deus, ela tem poder para o alcançar. E através da Tua palavra, a vida do Teu servo será restaurada por louvor e honra e glória do Teu nome. É no momento, nós Te agradecemos por este momento especial, no nome de Cristo Jesus. Amém. 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 E para concluir esse tempo de oração, eu quero orar pelos motivos que nós temos de gratidão, né? Ontem foi aniversário do seu Benjamin, ele não veio hoje pela manhã, mas nós vamos orar por ele, um membro fiel aí, que está aí o tempo todo. É aniversário da irmã Elza, não estou vendo ela por aqui. Foi aniversário da Lidiane, né? E Gracinha também é hoje. A Carol foi domingo passado. Quem é que você apontou aí? Ah, da Vitória, aniversário da Vitória, né? Quem mais? Lohane, os gêmeos aí, né? Lucas e Giovana, que daqui a pouco nós vamos orar por eles por outro motivo também, né? Eles estão fazendo aniversário hoje também.
Eu gostaria de convidar o seminarista, bonito falar isso, né? O seminarista Guilherme, para vir aqui orar a oração de gratidão. Alguém está fazendo aniversário de casamento? Alguém me falou que fez aniversário de casamento essa semana. Quem? 48 anos? A Maima, mas o Daniel. Perdeu, Maima. Vocês também, né? Ah, foi você que falou, moço. Que estava fazendo. Eu estava aqui tentando lembrar. Quem me falou que fez aniversário? Ronaldo e Margarida. Daniel, o noivo, chegou. Então é o Daniel e a Maima, a Rosemília. Então vamos fazer a oração de gratidão ao Senhor pelos aniversariantes e pelos aniversários de casamento também. Amém? Quem está aqui que faz aniversário, fica em pé. Porque a gente não vai citar nome, então pelo menos fica bem claro que são vocês. Fiquem em pé, por favor. Cadê os aniversariantes? Daniel. Rosemília, fica em pé, ué. Vitória, permaneça em pé. Amém. Amém. Deus, eu agradeço ao Senhor, Pai, porque nessa casa aqui que nós nos reunimos, nós celebramos ao Senhor pelas bênçãos. Obrigado pelos aniversariantes, Pai, que tiveram a oportunidade de celebrar mais um ano de vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido fiel com eles. Que esses dias se multipliquem e que eles continuem, Pai, fiéis ao Senhor, testemunhando e fazendo diferença nessa vida deles. Que o Senhor possa estar abençoando também os que estão fazendo aniversário de casamento. Pai, é grandioso, Pai, poder testemunhar para o mundo cada dia mais, Pai, da vida conjugal servindo ao Senhor. Abençoe esses casais, Pai, que completaram. Abençoe, Senhor, que eles continuem sendo exemplo para todos, Pai, que olhem para eles, busquem conselhos e vejam neles, Pai, a glória do Senhor na vida deles. Eu bendigo ao Senhor por isso, lhe agradecendo por tudo em nome de Jesus. Podem sentar. Deixa eu aproveitar, nós oramos por esse casal que fez o estágio de 21 dias no campo missionário lá no Pará, né? Rio Maria. Então eu vou dar 2 minutos, com 1 minuto de prorrogação, para o Guilherme dar uma palavra sobre esse estágio. Ele está falando, vou deixar a Ana, fica à vontade, depois eu iria chamar ela para a gente poder orar. Eu vou deixar ela vir, que ela é sucinta. O tempo é bom. Mas que diferença, ela que é sucinta. Você vê o perigo. Se eu sou sucinta, imagina o tanto que o Gui conversa. Mas não, paz do Senhor, igreja. A gente está muito, muito feliz. Nós chegamos ontem pela manhã. Foram mais do que 21, foram 22 dias. A gente perdeu a passagem, a compra da passagem. Mas foi assim, o estágio completamente diferente do que a gente já tinha experimentado até então. É uma igreja de interior, Rio Maria, no Pará. Tudo goiano. Então, pelo menos, a comida era muito parecida. E haja comida, viu, gente? Pensa no tanto que o casalzinho aqui comeu. Mas a gente também viveu muito a vida de fazenda. O Gui agora está expert, ele sabe apartar vaca, sabe matar porco, fazer queijo. Então, enquanto a gente não estava na igreja, a gente estava fazendo visitas, né, vivendo mais essa vida interiorana. Então, nós acabamos por cuidar desse período lá na igreja. É uma igreja grande, que tem um projeto social também, que depois vale a pena a gente até gastar mais tempo mostrando para vocês. Eles pegam as crianças nos bairros de periferia e levam para a igreja. No sábado também tem um período só com essas crianças. Então, assim, um trabalho bem intenso, mas foi bem prazeroso. Nós aprendemos muito. Lá é um presbítero que toma conta da igreja. Então, também está nesse processo da espera de um pastor, né, que vai ficar em tempo integral. Mas é uma igreja assim, maravilhosa, muito amorosa, muito receptiva. Nós tivemos um momento de estudo, tivemos momentos de cultos de oração, tanto com as mulheres quanto com a igreja como um todo. O culto, a programação no sábado com as crianças. Nas férias, deu em torno de 50 a 60 crianças. Mas o normal são 150 a 200 crianças. Então, eles carecem muito de pessoas que trabalhem especificamente com esse público. E também no domingo eles têm essa programação. No domingo pela manhã e no domingo à noite eles também levam. Então,
Orem pela Igreja Cristã Evangélica em Rio Maria, pelo presbítero Paulo. Ele se divide, né, entre a tarefa de cuidar da fazenda dele, né, e também com a igreja. Então, tem sido... a gente percebe que ele está um pouco cansado, né? Então, esse também é bom para a gente ir, porque dá um tempo de descanso. Tem muitos obreiros no campo que têm se desgastado muito, né? Porque é uma cidade... A igreja, basicamente, depende do trabalho dele. Então, orem pelo presbítero Paulo, orem pelo campo lá. Eu entendo que, além de uma igreja já estruturada, é um campo missionário, porque são muitas crianças em situação de risco até, né? Então, nós tivemos esse contato. Foi um estágio bem completo, né? Porque a gente conheceu a vida mesmo, a gente participou desse trabalho que é um pouco missionário, e também a gente participou da vida comum da igreja. Então, foi maravilhoso para a gente. Se quiserem conversar com a gente apresenta mais também como que é a igreja lá, mostra as fotos. Obrigada, pastor. Vamos orar por eles. Eu gostaria de chamar o Luiz Fernando para fazer esta oração, abençoando esse casal de seminarista agora, em nome de Jesus. Senhor, nós somos muito gratos ao Senhor, Deus, pela vida do Guilherme, pela vida da Ana Flávia. Somos gratos como igreja, Deus, pelo chamado do Senhor, pela vocação do Senhor no coração deles. E somos gratos, Deus, porque o Senhor tem preparado a eles esse tempo de treinamento, de aperfeiçoamento ali no nosso seminário, Deus. Nós somos gratos porque nós sabemos que o sustento do Senhor tem chegado a eles, que o conforto do Senhor tem estado sobre eles, e eles têm se dedicado, Deus, ao estudo da Tua Palavra com afinco, com qualidade, Deus, tendo como objetivo, Deus, o aperfeiçoamento para executar com qualidade, Deus, o ministério e a vocação que o Senhor tem confiado a eles. Nós somos gratos ao Senhor, em especial, por esses 21 dias, Deus, nesta igreja ali no Pará. Somos gratos, Deus, pela vida, Deus, de cada um dos membros daquela igreja, por esse trabalho, Deus, que é desenvolvido ali. Nós, como igreja aqui, oramos por aquela igreja, pedindo, Deus, que o Senhor derrame, Deus, todo o cuidado do Senhor sobre aquela igreja, para que ela seja produtiva, para que ela seja, Deus, missionária, Deus, para que ela possa cumprir também, Senhor, a vocação dela enquanto igreja, Deus, ali no interior do Pará, Deus. Nós oramos pedindo, Deus, que neste semestre, Deus, a bênção do Senhor repouse sobre aquela igreja e também sobre a vida, Deus, da Ana Flávia e do Guilherme, Deus, ali no seminário, em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Amém. Deus abençoe os nossos seminaristas, né? Quero encerrar esse momento especial convidando, então, a Eliane mais o Wellington e a Giovana mais o Lucas e o líder de grupo deles lá para vir aqui junto com a esposa, o Alexandre. Parece que ele está só. A esposa está do lado? Está aí, né? Com a Amanda. Amém. Eu até estava, quando nós... Porque eles chegaram para a igreja não faz muito tempo, né? Por isso, esses meninos bonitos aqui, esses meninos, falta da gente falar Deus abençoe, não é que eles não serão abençoados, né? Porque eles pedem bênção para a gente assim, direto. E eu acho isso bonito e acho que nós estamos perdendo de vista essa oportunidade de receber a bênção de pais, de avós, né? A gente fazia isso com muito mais frequência antigamente, de repente a gente acha que isso não é importante. Eles sempre têm essa prática. Eles estão fazendo 8 anos, mas como eles chegaram para a igreja e não foram apresentados, aí me perguntaram, tem algum problema apresentá-los nessa idade? Claro que não, né? Acho que qualquer hora é hora da gente orar e consagrar os nossos filhos ao Senhor. E eu aproveito uma oportunidade para apresentar a família, né? Porque eu sei que muita gente conhece, mas também muita gente não conhece. O Wellington e a Eliane fazem parte do grupo liderado pelo Alexandre, ali no Jardins Madri, né? Um dos grupos do Madri. Chegou na igreja através de amizade com os líderes, né? Porque os filhos estudavam na mesma escola, né? Foram batizados e são membros da nossa igreja já há algum tempo. Então, é uma oportunidade para a igreja como um todo conhecer esta família. Amém? E nós parabenizamos os meninos, que hoje completam 8 anos, são gêmeos, né?
E eu perguntei para ele assim, primeiro para a Giovana, quantos anos, Giovana? Ela, 8. E o Lucas? 8, nós somos gêmeos. 8, nós somos gêmeos, né? E então nós louvamos a Deus pela vida deles e queremos orar consagrando esses meninos crescidos já, porque 8 anos já são, daqui uns dias já são pré-adolescentes e adolescentes, né? Mas para que Deus possa abençoá-los, que eles amem ao Senhor. São meninos crentes, são meninos que já oram, né? No grupo pequeno eu vou lá de vez em quando, eles oram bonitinho, né? Sabem falar com Deus em oração, já são meninos que têm uma experiência com Deus. Hoje a gente estava tentando lembrar o nome de um rei lá, o Ed falou assim, pergunta para o Lucas que ele sabe. Aí eu nem perguntei, mas se perguntasse era provável que o Lucas soubesse que rei é esse, porque eles realmente são dedicados e estão aprendendo a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Você pode estender sua mão para cá, numa atitude de concordância, agradecendo a Deus pelos 8 anos de vida dos meninos, abençoando essa família e consagrando essas crianças ao Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, eu te agradeço porque o Lucas, a Giovana, já estão, ó Deus, aprendendo a Tua palavra, andando nos Teus caminhos. Te louvo também, ó Deus, pela vida do Hélito, da Eliane, pela vida do grupo pequeno onde eles congregam, pela vida dos líderes, dos demais membros do grupo. Ó Deus, te louvamos porque este grupo tem cumprido o papel de evangelizar, pregar, anunciar a Tua palavra, e vidas têm sido alcançadas através deste grupo. E hoje, ó Deus, esta família que já pertence a este rebanho, ao corpo de Cristo local, está aqui diante da igreja para apresentar os filhos, para dedicar os filhos ao Senhor. E nós, como igreja, concordamos e participamos desse momento de dedicação e entrega. E consagramos a Giovana, consagramos o Lucas, e consagramos, ó Deus, essas 2 crianças para o louvor, honra e glória do Teu nome ao Senhor. E que o Senhor possa cuidar delas para que elas continuem andando nos Teus caminhos. Continue usando o casal e abençoando esta casa em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, viu? Fala benção, pede benção. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Vão em paz. Amém. Nós convidamos o ministério para reassumir o momento de cânticos e queremos, no primeiro cântico deste momento do culto, dedicar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Eu vou aproveitar, pode ficar aí, e dar os avisos que são bem poucos. Primeiro aviso, domingo que vem é o primeiro domingo de agosto. Nós teremos 2 cultos e teremos o nosso almoço. A gente não teve no mês de julho, em virtude da festa caipira, mas vamos voltar a termos o almoço no primeiro domingo de cada mês. Nos 2 cultos, nós teremos ceia do Senhor. Então teremos a Santa Ceia no culto da manhã e Santa Ceia no culto da noite. Ore, prepare, esteja aqui no próximo domingo participando dos 2 cultos ou de um dos 2 cultos, tá? Agora, o almoço, a gente está melhorando muito, eu quero elogiar, estamos melhorando muito, né? A gente está conseguindo chegar à sexta-feira praticamente com uns 80% já confirmados, né? Então, esforce para dizer se você participará do nosso almoço ou não até sexta-feira. Isso ajuda muito na organização. Ok? R$10 é o custo do almoço até sexta-feira. Então, 2 cultos e almoço no próximo domingo, primeiro domingo de agosto. Segundo aviso, a nossa convenção regional, junto da região sudoeste com a região centro-sul, será em nossa igreja. Nós disponibilizaremos alguns ingressos para a igreja local do jantar, que vai ser na sexta-feira, um jantar joia, será subsidiado uma parte, outra parte você vai arcar, um jantar que deverá custar de R$40 a R$50, nós queremos cobrar apenas 20, vamos ser servidos, vamos ter o buffet, vamos ter garçons, porque nós vamos estar nesta noite com uma dupla finalidade. Nós estaremos celebrando 116 anos de existência da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, da ICEB.
E estaremos também com a MEAM presente, que é uma ação da Mesa Nacional visitando as regiões. Então nós vamos ter uma devocional, já está combinado com quem vai representar a MEAM, será algo de uns 15, 20 minutos. Vamos ter um momento de cântico também breve e depois gastaremos o nosso tempo em volta da mesa, confraternizando uns com os outros. Nós teremos representantes de todas as igrejas das duas regiões, razão porque os ingressos serão limitados, o jantar será no máximo para 250 pessoas. 1º de setembro. No dia 2, preste atenção, porque eu queria muito que a nossa igreja fosse totalmente mobilizada. 2 de setembro, na parte da manhã, nós não teremos programação interna. Nós vamos fazer uma ação muito semelhante, uma que a igreja local fez há anos atrás, chamada Refrigera-me a Alma. Vocês lembram que nós distribuímos um CD e distribuímos um copo d'água fria nos sinaleiros de Goiânia, em vários sinaleiros de Goiânia. Repetiremos isso no dia 2, na parte da manhã. Só que naquela ocasião nós distribuímos 10 mil igreja local. O nosso alvo, 30 mil desta vez, feito pelas duas regiões. E vamos montar um kit. E o kit vai ter uma lixeirinha de carro, um CD, só que desta vez o CD vai ter pelo menos 10 músicas históricas, vinculadas à história da denominação, gente da denominação. Por exemplo, vamos ter música do reverendo Aristóteles, cantada na voz de Wesley Marlene. Não é? Vamos ter música de membros que são da igreja espalhado pelo país. Então, vai ser muito jóia. E uma curta mensagem de evangelismo de 5 minutos e de história da denominação também. Esse CD comporá o kit, a lixeirinha e o copo d'água. E o programa, e um convite para vir no culto da noite, que terá o pastor Everson, que é de Brasília, pregando no culto da noite, que vai ser aqui na nossa igreja. Domingo pela manhã teremos o encerramento com Santa Ceia, primeiro domingo do mês, não é? E vamos ter também, além da Santa Ceia, vamos ter o nosso almoço, aí nós vamos divulgar o ingresso entre nós. Se sobrar vaga, eu abro para outras pessoas. E à noite, o pastor de Brasília estará no nosso culto também, para conhecer e estar com a igreja local. Então, esse programa está anunciado. Os irmãos, por favor, se mobilizem. O kit vai ser doado, vai custar R$ 1,20, mais ou menos. Nós iremos fazer uma divulgação como se fosse R$ 1 para facilitar, e vamos pedir doações de 5, 10, 20, 50, 100 kits para todos os membros de todas as igrejas da região. O alvo é levantar esses 30 mil, onerando o mínimo possível as mesas regionais, em virtude das outras coisas que nós queremos fazer. Se você tem como conseguir patrocínio para outdoor, a arte já está pronta. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós queremos mostrar a cara da denominação, uma denominação tão antiga em Goiânia e tão antiga no Brasil. A gente faz os programas muito internos. Nós queremos, dessa vez, mostrar a cara para fora, para a cidade. Então, por exemplo, o Jairo já está olhando se consegue aquele, eu não sei o nome, aquele banner de ônibus, eu não sei o que, bus, né? Bus door. Então, ele está tentando ver se consegue alguma coisa nesse sentido. Talvez você consiga patrocínio para outdoor. Deve custar em torno de R$ 550 cada outdoor pronto, para ficar 2 semanas no ar. Entendeu? Se você puder dar souber de alguém que pode dar porque a gente, para dar uma poluidinha na cidade, precisaria ter pelo menos uns 40 outdoor nos principais pontos da cidade, marcando o aniversário da denominação. As mesas deverão dar pelo menos uns 5 cada uma, mas a gente precisa conseguir uns 30 aí de patrocínio para a gente poder espalhar na cidade, tá bom? E o último aviso, encontro de casais. Faça a sua inscrição, já estamos divulgando nas redes sociais, ainda temos vagas. Se cobrirmos as vagas, ainda tem tempo da gente bloquear mais apartamento, mas a sua antecedência fazendo a inscrição nos ajuda muito na organização do encontro. Se você deixar para a última hora, vai trazer dificuldades para nós, porque tem lembrancinha, tem a programação da abertura do encontro,
Então faça a sua inscrição. Procure alguém do ministério ainda hoje e faça a sua inscrição para o nosso encontro de casais. R$1.000 o casal, certo? Nós estamos patrocinando praticamente tudo. Os R$1.000 mal vai dar para pagar o hotel, certo? Porque tem gente que às vezes pensa, está cobrando mais caro. Não, o hotel nos cobrou, aqui a gente conversa abertamente, né? O hotel nos cobrou R$940 pelo casal, mais R$12 de deslocamento por pessoa, então R$24 por casal, para fazer o jantar de abertura, não é? E mais o aluguel do salão de reunião. Então, quando você somar tudo, vai passar de R$1.000. E, no entanto, nós cobramos R$1.000 e estamos patrocinando como igreja as demais despesas que o encontro dá. Pregador, né, o transporte, alguns apartamentos dos pregadores e dos pastores, algumas coisas vinculadas com a lembrancinha, com a festa, tudo isso está sendo patrocinado, tá bom? Então faça a sua inscrição, participe, é uma oferta da igreja para que nós possamos celebrar e fortalecer os nossos casais. Participe, tá? Então na primeira, vamos orar consagrando os dízimos, na primeira música você poderá trazer os seus dízimos e ofertas ao Senhor neste momento. Pastor Nivaldo, vem cá. Ore consagrando os dízimos e ofertas, depois o ministério nos conduzirá. Deus, nosso Pai eterno, obrigado, Senhor, por esse momento e a oportunidade que o Senhor está nos dando de nos reunirmos neste lugar, nessa casa chamada Casa do Senhor, para esse culto de louvor e adoração. Nós já declaramos verbalmente ao Pai Santo, na Tua presença, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso amor, o nosso temor ao Teu santo nome. E agora, Deus, temos essa oportunidade, através da nossa contribuição, da entrega, Senhor, dos nossos dízimos e oferta, mais uma vez, participar desta adoração, desse culto. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor esteja realmente alegre, recebendo do Senhor, da tua igreja, essa oferta. Eu sei, ó Deus, nós sabemos, cada um de nós, que o Senhor não precisa do nosso dinheiro. O Senhor não precisa do dinheiro dos nossos irmãos, porque teu é o ouro, teu é a prata, e tudo que há nesse mundo é do Senhor. Mas o Senhor dá esse privilégio a cada um de nós de contribuirmos, para nós participarmos, ó Deus, da missão que o Senhor tem entregue à tua igreja, aos teus filhos. Que cada um possa dar com alegria no coração, aqueles que já vão trazer a sua oferta, aqueles que não puderam, Senhor, continue abençoando a esses irmãos da mesma forma, e abençoe a igreja, ó Deus, abençoe as pessoas responsáveis da igreja, para que saibam, ó Deus, aplicar o resultado dessas ofertas e dízimo somente dentro da tua obra e para o crescimento, Senhor, da tua palavra, do teu reino e a apresentação do teu Filho Jesus Cristo. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Coloque-se de pé. Amém. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Vamos continuar adorando o nome daquele que é santo. Nós cantamos já uma música, né? Alguns ainda não haviam chegado, que diz: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és o meu Deus. E esse cântico que nós vamos cantar agora é um cântico de entrega, né? E que você possa fazer isso verdadeiramente, entregar a sua oferta nessa noite ao Senhor, o seu coração, a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Quantos estão aqui comigo? Amém? Amém. Aleluia. Vamos ofertar ao Senhor nesse momento, não só a nossa contribuição financeira, mas o nosso coração, nossa oferta de louvor, de gratidão, que possa fluir dos seus lábios um verdadeiro cântico ao Senhor nessa noite, amém? Inclusive esse cântico lembra muito Ana Flávia, né? Pega aí, Ana Flávia, esse microfone sem fio aí, ó, vem trabalhar, vem cantar com a gente aqui. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei.
a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Cante, igreja. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego, igreja, tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Erga a sua voz e diga. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Mais uma vez, só a igreja. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Bem forte as vozes. E tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tudo, Pai, nós queremos entregar, Pai, nas tuas mãos, a nossa vida, a nossa família, Pai, aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, o nosso ministério, ó Deus, os nossos planos, os nossos sonhos. Que nada, Pai, possa nos prender, ó Deus, que nada possa roubar o primeiro lugar nas nossas vidas, senão a Tua presença, Pai, senão o Espírito Santo do Senhor morando, fazendo morada em cada um de nós, nos conduzindo a ter uma vida santa e irrepreensível, uma vida separada para a Tua glória, para o Teu louvor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Ana Flávia. Deus abençoe você, o Guilherme, o ministério de vocês. E sempre que puder dar uma passadinha na ISEC, vão ser muito bem-vindos. Aleluia. Quantos lembram aqui do dia da sua conversão? Quantos lembram? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Eu lembro, meu foi uma quinta-feira de manhã, em casa, no culto doméstico, minha mãe que foi a preletora do dia, né? E aí, eu lembro que eu era pequeno, tinha um canto que dizia: foi numa segunda que
que Jesus tocou-me, né? Aí eu não vi a hora de chegar a quinta-feira, quase que eu ficava em pé na quarta, com tanta pressa de chegar logo a quinta, para mim ficar de pé, né? Tanto que era bom cantar aquela canção e lembrar, né, do dia que o Senhor nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino maravilhoso do seu Filho Jesus. Amém? Na história o grande dia venceu a morte e me resgatou. Cantarei, Jesus vivo está. Do sepulcro ele saiu, e vida eterna ele conquistou. Cantarei, Jesus vivo está. Vivo está. Feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. Caminhando em teu amor, chego a ti, pois sei que livre sou. Tu és meu Cristo e eu sou teu. Alegria, paz sem fim, todo choro em breve acabará. Gritarei, Jesus vive está. Vive está. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. Oh, glorioso dia, gloriosamente o Senhor me salvou. Oh, glorioso dia, glorioso nome. Oh, glorioso dia, gloriosamente o Senhor me salvou. Oh, glorioso dia, glorioso nome. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Dia feliz, tão feliz, meu coração lavou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. Aleluia! A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, amém? É por isso que a gente canta esse cântico, né? Ficou lá atrás, o Senhor nos escolheu, é um novo dia. Meu coração foi lavado, foi transformado pelo sangue de Jesus. Amém?
Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo eu louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo eu louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vamos dizer: cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, sou teu. Sou teu, sou teu. Condição de Jesus, aplaude Ele o mais forte que você puder. Somos teus, Pai, somos teus. Amém. Somos teus filhos, ó Deus, somos nação santa, povo escolhido por Deus, separados para a tua glória. Senhor, obrigado, Jesus, porque nós podemos dizer que somos teus. Somos teus filhos, ó Pai, herdeiros e co-herdeiros da graça em Cristo Jesus. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, a
as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, isso é pra você, irmão, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Pai, eu não sei, ó Deus, quantos corações estão chorando nessa noite, Pai. Mas nós temos essa certeza, Pai, de que essas lágrimas são para confortar o nosso coração, Deus. Pois aquele que chora na Tua presença, Pai, pois aquele que derrama lágrimas, reconhecendo que o Senhor é Deus, ó Deus, ele obtém resposta, Senhor, porque o Senhor não nos abandona. Amém. Nesta noite, ó Pai, por mais triste, por mais dolorida que seja esta lágrima que está sendo derramada, Pai, ó Deus, que junto com ela venha conforto, Pai, venha segurança, Pai, venha a certeza de que o Senhor está conosco. Amém. De que não estamos só, Deus, nesta batalha, de que não estamos sozinhos, abandonados, mas que nós somos filhos. Ó Pai, somos herdeiros da graça de Cristo Jesus. Amém. Conforta, Pai, corações aqui nesta noite, traga de novo aquela certeza, ó Deus, de que nada está perdido, de que o Senhor é que tem a palavra final. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua igreja saia desta noite, deste lugar confiante, ó Deus, com a cabeça erguida, Pai, sabendo que o Deus que nós servimos é um Deus que opera milagres, é o Deus que responde às nossas orações. Aleluia, Senhor. Cante comigo, irmãos, essa canção. Em espírito e em verdade te adoramos. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis
e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Erga suas mãos e adore o Rei dos Reis. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Oh, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Fui que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia. Você pode se assentar, meu irmão. Receba a palavra do Senhor nesse momento. Sei que você vai ser ainda mais abençoado. Aleluia. Amém. Meus irmãos, a semana passada a gente concluiu o livro do profeta Abacuque. E hoje eu quero continuar ainda sobre o pilar: o justo viverá pela fé, porque esse texto não está apenas em Abacuque. Abacuque é a frase original, mas ele está também em Romanos 1, 17, 16, 17, Gálatas 3, 11, Hebreus 10, 38, porque acabou que esta frase, que pela primeira vez foi usada por Abacuque, virou um lema, um slogan, virou uma senha do cristianismo. Foi baseada em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que Martim Lutero descobriu que não é mérito, não é esforço pessoal, mas é única e exclusivamente pela graça mediante a fé
que nós conseguimos agradar ao Senhor e receber a nossa salvação. Exatamente por isso, ele fundamentou as suas teses e ali consolidou a reforma baseado neste texto das Escrituras que foi escrito pelo apóstolo Paulo, que sistematizou bem este assunto. O justo viverá pela fé em Abacuque, que a gente teve a oportunidade de estudar, e hoje pela manhã eu fiz um resumão de Abacuque. Acho que as pessoas que vieram pela manhã tiveram a oportunidade de olhar para o livro de profeta Abacuque de maneira bem profunda, e com certeza essas pessoas poderão, ao ler de novo este profeta, ler com uma nova perspectiva, com uma nova visão. O profeta Abacuque, quando criou esta frase, foi num contexto de opressão, num contexto de medo, num contexto de ilegalidade, num contexto de imoralidade, num contexto de rebeldia. Foi nesse contexto que ele viu a revelação de Deus, e na revelação de Deus, ele descobriu que no meio de tanta crise, o justo vive pela fé. Agora nós vemos o texto na boca do apóstolo Paulo. E na boca do apóstolo Paulo, ele diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Daqui a pouco você vai ler comigo esse texto. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse texto está em Romanos. Alguém disse, preste atenção, alguém já disse que se nós perdêssemos toda a Bíblia e restasse para nós apenas João 3,16, ainda assim os homens seriam perante Deus indesculpáveis. Todos nós conhecemos João 3,16, sim? Vamos citar na revista atualizada? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem, esse versículo é um versículo que encerra toda a verdade a respeito do plano de Deus para a salvação do homem. Mas ou uma outra pessoa, um outro comentarista, que eu não sei quem, disse que se nós perdêssemos toda a Bíblia e restasse apenas a carta de Paulo aos Romanos, nós teríamos toda a síntese do plano da redenção de Deus nesta carta. Paulo é o apóstolo que fala de maneira mais clara, mais ampla, mais profunda a respeito do plano redentor de Deus. Por isso, a carta aos Romanos precisa ser lida, estudada com frequência para que nós consigamos entender a teologia de Paulo, que é o resumo da teologia bíblica de modo amplo e geral. Mas eu fiz uma síntese aqui, é síntese mesmo, para a gente poder entender um pouquinho da ação inexplicável de Deus com a nossa mente natural. Repito, a ação inexplicável de Deus com a nossa mente natural. Por que eu insisto em dizer isso e repetir esta frase? Porque tem muita gente querendo entender o plano de redenção à luz da lógica. Tem muita gente querendo entender o plano da redenção à luz da mente humana. Você só vai entender porque existe uma revelação de Deus para você. E Paulo, em Romanos, sintetiza o plano da redenção, trazendo luz e revelação para a nossa mente e para o nosso coração, da seguinte forma. Paulo fala que a graça de Deus sobre a humanidade é algo inexplicável. Então é bom que nós saibamos que o plano de redenção de Deus é algo gratuito. Ele fez porque Ele quis resgatar o homem. E não há nada que você possa fazer para merecer. É graça. Uma outra coisa que a carta aos Romanos sintetiza é o pecado da raça.
Esse pecado não é o pecado de alguns, é o pecado de toda a raça. Não adianta você achar que você é muito bonzinho. Existem pessoas que se estribam muito nas suas próprias bondades, justiça própria. Então deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é perfeito, e Ele não aceita no céu ninguém que não seja perfeito. Por isso a sua honestidade, a sua justiça ainda é muito pouco para o padrão de Deus. Se você algum dia teve um mau pensamento na sua mente, você pecou. Se você mentiu, mentira profissional, mentira branca, mentirinha, mentirona, não importa, a Bíblia diz que mentira é pecado. E seja qual tipo de mentira que você fez, você pecou. E hoje de manhã eu estava contando da minha mãe com meu pai muito nervoso, uma pessoa que tinha suas limitações e sua história de vida muito complicada, e por isso minha mãe tentava assim, poupá-lo de algumas informações para evitar briga. Era o argumento dela, e ela converteu. Mas converteu e continuou mentindo para o meu pai. E aí eu me converti, e aí eu fui para o seminário, e aí eu fui começar a discipular a minha mãe em algumas áreas na sua simplicidade e ignorância. E no começo ela dizia, meu filho, mas é para evitar um mal maior. Então isso é uma mentirinha branca. Foi lá que eu aprendi esse negócio de mentirinha branca. E aí eu falava para minha mãe, mãe, a mentirinha branca é a filhinha branca do capeta. A Bíblia diz que o capeta é o pai da mentira. Não é? Mentira branca é a filhinha branca do capeta, mentira preta é a filhinha preta do capeta, não tem jeito, ele é o pai da mentira. Então, meus queridos, pecado é generalizado. E Paulo diz isso, diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Paulo diz isso na carta aos Romanos, não há justo nenhum sequer. Certa vez a filha do Shed, eu já disse isso aqui, pregando, ela disse assim, meu pai é um homem santo. E santo você pode ser sim. A Bíblia diz que na doutrina da redenção há uma possibilidade de você ser santo em Cristo. Santificado em Cristo. Mas ela completou dizendo, mas meu pai é pecador, e eu só acredito que ele é pecador porque a Bíblia diz que ele é. Então a Bíblia diz que o Shed era pecador. E a Bíblia diz que você é pecador e que eu sou pecador. Não há justo nem um sequer. O pecado é generalizado. A outra coisa que Paulo fala na carta aos Romanos é que há uma consequência para o pecado. E a consequência para o pecado são muitas, mas a principal ele diz no capítulo 6, versículo 23, versículo que todos nós precisamos saber de cor. O versículo diz, mas o salário do pecado, complete para mim, é a morte. Há uma consequência para o pecado. E Paulo não está apenas inventando dele próprio, apesar de estar sendo inspirado pelo Espírito. Mas o Senhor já havia dito no Éden, o dia em que dela comeres, certamente morrerás. E depois o profeta Ezequiel repete isso dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. E agora Paulo está dizendo, o salário do pecado é a morte. Não é? Então, veja bem, o pecado está generalizado e o pecado gera uma consequência. O homem morre por causa do pecado. Por causa do pecado. Ah, pastor, então todo mundo vai morrer porque todo mundo... E sim, mas é bom nós sabermos que existem, pelo menos agora, por causa do pecado, 2 tipos de mortes, não é? A morte espiritual e a morte física. E a morte espiritual, se você não tiver o plano de Deus na sua vida de salvação, ela vai gerar a terceira morte, que é a morte eterna. É você estar eternamente separado de Deus. Por isso que a gente até faz um jogo com as palavras para as pessoas entenderem. Quem nasce, preste atenção nisso, quem nasce uma vez, morre 2. Certo? Porque ele morre fisicamente e morre eternamente, espiritualmente. Mas quem nasce 2 vezes, morre apenas uma. Só a morte física, porque ele tem vida eterna em Cristo Jesus.
Agora, Paulo continua na sua carta aos Romanos dizendo que a forma sábia que Deus usa para levar os homens a receberem a salvação e serem redimidos, justificados e santificados, é algo que ele criou no céu, é algo que ele criou de forma unilateral e é algo que ele ofereceu para os seus filhos. Por isso, o complemento do versículo de Romanos 6, 23, que você pode ler depois em casa, o salário do pecado é a morte. Aí qual é a segunda parte do versículo? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então há um presente, um dom gratuito, uma dádiva, algo que não nos custa nada, é bênção e graça de Deus para todos nós em Cristo Jesus. Por isso mesmo, o plano termina dizendo que um dia nós viveremos com Ele em sua glória. E é assim que a última página da história vai fechar para aqueles que amam a Jesus. Nós viveremos com Ele na sua glória. É esta a síntese da redenção na carta de Paulo aos Romanos. Mas ela nos leva a fazer, por causa dessa ação inexplicável de Deus, duas perguntas. A primeira pergunta é: como pode um Deus justo salvar um pecador sem ferir a sua santidade? Uma pergunta paralela e junto com esta: como ser justo e justificador ao mesmo tempo? Paulo responde em Romanos 3, 23 a 26, parte do texto eu já citei nessa introdução, e eu queria ler esse texto para você. Diz assim, se você puder acompanhar: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra justificado, mediante sua graça, não é? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, não é? Como pagamento, como substituto, como alguém que pagou a nossa conta, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Para ele mesmo ser justo e ser o justificador. Em outras palavras, Deus pega a humanidade perdida e provê para esta humanidade uma saída. Uma saída. Qual é a saída para este homem perdido? É um Salvador. Um Salvador que pague a conta. Um Salvador que impute a justiça dele em nós. E aí então Jesus Cristo veio. O justo para os injustos. O inocente para morrer no lugar do pecador. Sabia que por que eu não posso morrer pelos pecados da humanidade? Porque eu tenho meu próprio pecado. Ao morrer, eu estaria morrendo pelo meu, porque o salário do pecado já é a morte mesmo. Como Jesus nasceu de mulher, mas ele foi gerado pelo Espírito e não conheceu o pecado, ele não precisava morrer. Morrer, ele é justo, puro. Pecado é consequência, morte é consequência do pecado, ele não pecou. Então, ao morrer, ele não estava morrendo pelos seus próprios pecados. Ao morrer, ele estava morrendo pelo seu pecado e pelo meu pecado. Quando Jesus na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não foi força de expressão, não. A Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e naquele momento ele estava carregando a iniquidade de todos nós. O pecado da humanidade estava pesando sobre os ombros de Jesus. Por isso que quando você vai para a cruz, Jesus não morre à toa, ele morre porque pecado mata. E sobre ele estava o meu pecado. Então Deus se sentiu totalmente, a justiça divina foi totalmente satisfeita com a morte de Jesus, e Paulo diz isso nesse texto que nós acabamos de ler. Por isso, com Paulo, nós aprendemos algumas coisas sobre fé. Primeiro, que fé é crer que o sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Você não precisa fazer mais nada, Jesus Cristo fez por você. Amém?
Você entende dessa forma? Você não precisa fazer mais nada, Jesus fez para você, você só tem que crer. A segunda coisa que você e eu aprendemos com Paulo é que nós precisamos simplesmente crer que somente o sacrifício de Cristo é capaz de salvar. Não adianta você adicionar mais alguma coisa, não é? Tem gente que pensa, tudo bem, é o sacrifício de Cristo aliado com as minhas boas obras. Está errado. Deus não precisa de auxílio para te salvar. Ele providenciou absolutamente tudo, a você basta apenas crer. Crer que não é por mérito. Crer que não é através de nenhum sacrifício pessoal. Crer que é através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Muitas vezes nós somos pretensiosos. Nós queremos ajudar Jesus no plano da redenção. Nós queremos ser coparticipantes da redenção. E por isso, a gente, com presunção, acha que pode dar uma ajudinha. Então, esta noite, eu gostaria de dizer para você que o sacrifício de Jesus é perfeito, é único, é inigualável, é pleno, é completo. Você não tem que ajudar em absolutamente nada, tão somente crer. Charles Spurgeon compara a salvação pela graça com a criança, uma criança com a mão vazia estendida para receber um presente. Entendeu? Mão vazia estendida. Se você levar alguma coisa na mão, você não vai conseguir receber o presente. Segurar o que você tem na mão e ainda assim o presente que você está recebendo. O que você precisa é chegar diante do Senhor com mãos vazias para que você possa receber aquilo que Ele tem para lhe entregar. Fé é exatamente a mão vazia para receber aquilo que o Senhor tem para entregar. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. O que esse versículo está nos ensinando? Nós somos salvos pela graça. Então a causa da salvação é a graça, não é? O meio da salvação, mediante a fé, é a fé. Então, hoje à noite você pode entender, se você nunca entendeu isso antes, que o que te salva é a graça de Deus. E o meio de você entender a graça de Deus é a fé. É crer. É crer. Não é? Nós simulamos hoje a ideia, suponhamos, né? Vou pegar aleatoriamente aqui o Dr. Marcos. Suponhamos que ele chega lá no céu e um anjo vai recebê-lo. E vai dizer assim, por que você acha que eu devo deixar você entrar no céu? Aí o Dr. Marcos vai abrir uma cadernetinha e vai dizer assim, bom, eu acho que você deve deixar eu entrar no céu porque eu fui um homem justo, cumpri todos os meus deveres de cidadão, porque eu fui um bom marido, um bom pai, um bom avô, um homem caridoso, né? Honesto, cumpri todas as minhas obrigações sociais como cidadão. Eu ia na igreja todo domingo, né? Contribuía com a obra do Senhor. Você acha que o anjo vai dizer, muito bem, eu vou abrir a porta e você vai entrar? É assim que vai acontecer? Na verdade, meu querido, quando chegar lá, você vai ter que dizer, suponhamos, né? Isso aqui é conjectura, não está na Bíblia não, viu, irmãos? Suponhamos que você chega lá no céu e o anjo vai te receber e perguntar, por que eu acho que você deve entrar aqui? Você vai ter que responder e dizer, porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Porque Jesus morreu na cruz no meu lugar. Porque Ele pagou pela justiça divina. Porque o salário que gera a morte foi pago por Jesus e hoje eu não preciso morrer. Eu estou aqui por causa de Jesus. Essa é a resposta. Não é? Pela graça sois salvos. Mas você precisa crer.
Né? Tem gente que pensa assim, uai, que história é essa? É muito simples, é simples mesmo, por isso que diante de Deus todos nós somos indesculpáveis, é simples mesmo, por isso que o Senhor diz que nós temos que tornar como uma criança para que nós possamos herdar o reino dos céus. É simples mesmo, como disse Spurgeon, é mão vazia para que o Senhor possa colocar a graça dele nessa mão vazia, o presente dele nessas mãos vazias. É como disse Calvino, a menos que esvaziemos e abramos a boca da alma para que a graça de Cristo entre, nós não seremos capazes de recebê-la. É pela fé, é mediante a fé, mas a salvação é de graça. Por isso a fé tornou-se indispensável e o escritor aos Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito de agradar a Deus se não for pela fé. Mas eu queria levantar essa pergunta. O que é viver pela fé? Em resumo, eu poderia dizer que é perder a vida para depois ganhar. Jesus, em Mateus 16, 25, disse isso. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Em outras palavras, viver pela fé é você renunciar o eu, é você deixar o pecado. Viver pela fé é uma questão de vida e é uma questão para todos. Você é cristão? Então deixa eu dizer para você, não tem jeito de você ser cristão sem viver pela fé. Vida cristã é viver pela fé. E vida cristã e viver pela fé não é um ato exclusivo de alguns, isso é para todos, sem nenhuma exceção. Mateus 16, 25, tem que perder a sua vida, achá-la. Então deixa eu, dentro desse viver pela fé, deixa eu trabalhar aqui alguns pontos interessantes antes da gente ler o texto e só fazer 3 aplicações dentro do texto. Primeiro, qual que é a ordem? Fé não é ver para crer. Fé é crer para ver. Vamos dar uma passeadinha rápida pela Bíblia para você entender isso? Vamos começar com Noé. Noé nunca tinha visto tanta chuva. Dilúvio, ele nem sabe o que era isso. Há indícios de que nunca na terra havia chovido mais do que, ainda mais naquela região desértica, era chuvinha, garoinha. Mas um dia Deus chama Noé e diz para o Noé, constrói uma arca. Você vai fazer um papel ridículo. As pessoas vão olhar para você e vão rir de você. Mas eu vou mandar chuva sobre a face da terra. E se você construir a arca para colocar a sua família em um casal de cada animal, você será preservado, sua família será preservada, esses animais serão preservados. Agora esse Noé que nunca tinha visto sequer uma chuva torrencial, agora começa a construir uma imensa arca para esperar um dilúvio que ele não sabia o que era. Mas a Bíblia diz que ele foi o primeiro, é o 8º pregador da justiça e aquele homem que creu sem saber o que iria acontecer. Ah, não tem problema, Deus mandou construir a arca, eu vou construir. Noé, você está doido? Um trem grande desse jeito, Noé? Não, mas foi Deus que mandou, ele deu até as dimensões, me explicou como é que era para ser. Noé, aqui não chove, Noé. Mas vai chover. Não chove, mas vai chover. Eu creio. E porque eu creio, eu vou obedecer. Percebe? Quer o segundo exemplo ainda em Gênesis? Abraão saiu, capítulo 12 de Gênesis. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu, o Senhor, te mostrarei. Sabe o que é que diz a sequência do texto? Abraão partiu sem saber para onde ia. Abraão obedeceu sem ver. Ele obedeceu pela fé. E por isso ele foi chamado de pai da fé, porque ele conseguiu entender a ordem. Fé não é ver para crer, mas é crer para depois ver. Então Abraão creu. E porque Abraão creu, né, ele se transformou no pai e no patriarca da fé. Moisés. Lembra da história de Moisés? Essa história de Moisés é uma história negativa, para mostrar o lado negativo dessa inversão.
Qual é o lado negativo dessa inversão? Moisés subiu no Monte Sinai. E demorou mais do que devia na concepção do povo que estava lá embaixo esperando. E aí esse povo que queria ver para crer, começou a sentir falta de Moisés. Como é que a gente vai crer se nós não estamos vendo nosso líder? E eles fizeram um bezerro de ouro, fizeram uma imagem, fizeram um ato idólatra, porque eles queriam ver para crer. Um ato inverso. Por isso, nesta noite, nessa reflexão, eu queria que você soubesse que nós não temos outro fundamento para viver a não ser a fé. O justo vive pela fé. Não é pelo que vê, mas ele vive pela fé. E a fé faz com que ele creia antes de existir. Antes de existir. Depois nós encontramos um exemplo muito interessante, que foi o exemplo do próprio Senhor Jesus. Não é? O próprio Senhor Jesus mostra que a obediência é a prova e a garantia da nossa fé. Porque a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. A desobediência que aconteceu tantas vezes com o povo de Israel é a prova inversa disso. Pois a obediência é a ação da fé. A fé em obediência vira fidelidade a Deus. Adão desobedeceu, mas na obediência incondicional a Deus, Jesus desatou esse nó de Adão e nos reconciliou com o Pai. Depois Samuel diz que o melhor sacrifício é a obediência. Jesus foi obediente, e obediente até a morte, João 4,34. Agora eu quero que você leia, se conseguir enxergar, se não, abre sua Bíblia. Para mim, esses textos, e eu gastarei poucos minutos concluindo, olhando bem especificamente para esse texto que foi base para Lutero. Você pode ler comigo, se você enxergar? Vamos ler juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A fé e a fidelidade agradam tanto a Deus, que Jesus, no seu sermão profético, ele declara: vinde, porque fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25. Porque fostes fiel. Fiel, fidelidade, fé, fazem parte de uma mesma raiz, que não é outra senão o justo viverá por sua fé ou por sua fidelidade. Primeira coisa que eu gostaria de destacar: Evangelho é poder de Deus. Deixa eu explicar melhor isso. Evangelho é poder de Deus. O homem tem poder. Todos nós aqui. Você não adianta pensar que você não tem, que você tem um grau de poder. Todos nós temos um grau de poder. O pai tem poder sobre os filhos. Não é? Em uma determinada idade, você exerce de maneira muito ativa esse poder. Se você é chefe em alguma repartição, você tem poder sobre os seus funcionários. Não é? Você, às vezes, tem poder de liderança na igreja, você tem uma função de liderança, você exerce poder. Só que o texto está dizendo que o Evangelho não é poder do homem. Porque o poder do homem, ele é um poder limitado. E é um poder que desfalece. O Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus. E é interessante porque além desse Evangelho ser poder, e a palavra para poder é a palavra dínamos, que dá a nossa palavra dunamis, que dá a nossa palavra dinamite, né? Explosão. O Evangelho é esse poder. Não é uma mera demonstração de força. Porque tem gente que pensa que poder é demonstração de força. Vamos ver quem de nós é mais forte.
Não é uma demonstração de força, mas é um poder explosivo que faz toda a diferença. Esse dínamo de Deus, ou essa dinamite de Deus, que utiliza para nos tirar da morte e produzir a vida através da ressurreição de Jesus. E o texto diz, é poder de Deus com uma finalidade. É poder de Deus para a salvação. É poder de Deus para a salvação. É interessante. É poder de Deus para livramento. É poder de Deus para perdão de pecado. É poder de Deus para tirar de nós a tirania do pecado. É poder de Deus para nos livrar da degradação moral. É poder de Deus para garantir vida eterna em Cristo Jesus. É poder de Deus para trazer preservação, segurança, libertação, cura, perfeição. É algo exclusivo de Deus, reunindo todos os atos e processos redentivos. O Evangelho é o poder de Deus que reúne todos os atos e todos os processos redentivos. Quais são eles? É o poder de Deus que nos justifica, é o poder de Deus que nos redime, é o poder de Deus que proporciona graça para a nossa salvação, é o poder de Deus que traz propiciação para os nossos pecados, é o poder de Deus que imputa a justiça de Cristo em nós, é o poder de Deus que gera perdão para os nossos pecados, é o poder de Deus que nos dá capacidade para viver uma vida santa, é o poder de Deus que dá capacidade para nos glorificarmos em Deus, para glorificarmos Deus com a nossa vida. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus quer fazer um depósito sagrado na sua conta. E o depósito que Deus quer fazer é o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segunda aplicação, são 3. O Evangelho é para todos. O texto diz, primeiro do judeu e também do grego. O judeu, sem dúvida alguma, é um povo especial, privilegiado. Chamado lá em Abraão, de ti farei uma grande nação. Mas era para ser bênção para todas as nações da terra, não conseguiu cumprir esse propósito. Então Jesus Cristo veio para cumprir o propósito que o judeu não conseguiu cumprir enquanto nação. Então Jesus veio para salvar todos, mas a todos quantos o receberam. E o texto que está esse versículo, João capítulo 1, começa dizendo, veio para o que era seu. A esperança era que os judeus reconhecessem Jesus e fossem resgatados por Jesus para voltar a cumprir essa missão de ser bênção na terra. Mas veio para o que era seu e os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Portanto, esse evangelho, ele é um evangelho universal. Ele é um evangelho para todos. Primeiro, ele é poder transformador. Segundo, ele é universal. Ele não é para um grupo, não é para uma nação. Ele regenera todo mundo, vivifica todo mundo, ilumina todo mundo, purifica todo mundo, concede sabedoria a todo mundo, limpa o coração de todo mundo, endireita os caminhos de todo mundo, cura os enfermos de todas as nações, ilumina todas as pessoas, queima e quebranta qualquer pessoa, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus queridos, esse evangelho, que é a salvação do judeu e do grego, do judeu e do gentio, de todos, vai reunir um dia no trono, diante de Jesus, como diz Apocalipse, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, que vão estar diante do trono cantando, não é? Santo é o Cordeiro de Deus. Que bom. Saber que todos nós podemos fazer parte. Negros, brancos, amarelos, pardos. Não é? Estrangeiro, brasileiro, índio. Não importa. É pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Cantando, digno é o Cordeiro de receber honra, glória e louvor. Porque morrestes e com teu sangue comprastes para ti mesmo pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Primeiro o judeu, depois o grego. Então o evangelho
é para todos, não é exclusivo de um grupo, mas é para todos. A justiça de Deus se revela nesse evangelho. E por último, terceiro, a resposta para esse evangelho não é outra senão uma atitude transformadora. Sabe o que é uma atitude transformadora? É você lembrar que você tem que viver de fé em fé, porque o justo viverá por sua fé. É algo que está em movimento, né? De fé em fé. Hoje, você sabe por que é importante você fazer parte de um grupo pequeno? Abrindo um parênteses sobre isso, eu estava ouvindo uma rádio secular sobre depressão, Alzheimer, sobre problemas de ordem emocional. E aí, a terapeuta que estava falando dizia o seguinte: um dos remédios é você pertencer a um grupo. E ela começou a lista com um grupo religioso. Pertencer a um grupo onde você chora, você ri, você abraça, você é abraçado, você fala, você escuta, você se relaciona. E eu ouvindo aquilo e celebrando ali dentro do carro e dizendo assim, como a igreja, em todos os sentidos, é bênção. É bênção. Você sabe por que você pertence a um grupo pequeno? Por que você vem aqui todo domingo? É porque mesmo que você não tenha elaborado isso na sua mente, você sabe que a nossa vida ela é de fé em fé. Tem dia que a nossa fé se abala. Tem dia que a gente começa a enfraquecer. Nós precisamos da motivação, precisamos do irmão, precisamos da oração, precisamos da palavra para que a gente possa de novo encher o coração de fé, porque a vida cristã é de fé em fé. Tem opressão, tem luta, tem desafio. Abacuque que o diga, você estudou Abacuque, sabe disso. Mas quando Abacuque está para se desesperar, ele sobe na torre. E quando ele sobe na torre desesperado, o Senhor diz, Abacuque, acalme o seu coração. Mas como é que eu vou acalmar meu coração se nós estamos vendo o povo da Babilônia chegar para nos destruir? Como é que vai ser, Senhor? E o Senhor responde a Abacuque, eu sei da impiedade desse povo, da perversidade desse povo, mas saiba de uma coisa, o meu justo viverá pela fé. É de fé em fé. É de fé em fé. O justo viverá pela fé. Agora, o que é viver pela fé? Preste atenção que lá no começo eu falei alguma coisa, eu quero completar agora. Em primeiro lugar, é repousar e apoiar. É repousar e apoiar em Jesus. Isso é que é viver pela fé. É dizer assim, eu confio, eu repouso, eu apoio em Jesus. Eu tenho inteira dependência de Deus. Tem gente que confia, mas confia mais ou menos. Não é? Confia, mas não confia de corpo e alma. Confia, mas não se entrega. Viver pela fé é viver numa inteira dependência de Deus. Certa vez Moisés disse para Deus algo que parecia até um insulto. Mas ele disse o seguinte, eu confio tanto em ti, Deus, que eu não dou conta de ir sozinho. Se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar. Eu não vou sem o Senhor. Sem o Senhor eu não vou. Viver pela fé é não deixar apagar a chama da esperança. Se tudo se acabar, ainda assim eu esperarei em Deus. Lembra como é que foi que Abacuque fez? Depois que ele compreendeu isso? Gente, que mudança radical na vida daquele profeta. Depois que ele compreendeu, ele disse, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que no campo não haja mantimento, ainda que as ovelhas saiam do curral, ainda que do aprisco, ainda que não haja gado no curral, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. A minha esperança não vai acabar. Se o campo não produzir mantimento, acabou o trigo, que era a base da alimentação daquele povo, o milho. Mas eu não vou desesperar. Ah, mas o curral está vazio. Cadê o leite? Cadê a carne?
mas eu não vou me desesperar. Ah, mas a ovelha saiu do aprisco, cadê a lã? Outro elemento da economia daquele povo. Eu não vou me desesperar. E o azeite, não tem mais azeite, não tem mais vinho. Mas ele disse, ainda assim, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Fé é viver sempre a chama da esperança. A chama da esperança. É dizer, eu vou confiar em Deus até o último momento da minha vida, até o último fôlego, a última respiração, o último momento que o meu pulmão respirar. Eu vou continuar confiando. Sabe por quê? Porque o Senhor é o Deus da minha vida. E o dia que a minha vida aqui acabar, eu sei que tem uma promessa para se cumprir na minha vida, na eternidade. Salvação é algo que a gente precisa declarar. Paulo disse, com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres. Olha aí, confessar com a boca e crer com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. Olha o que diz o final do texto. Romanos 10, a famosa carta de Paulo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como a fé é alimentada pela palavra, pela pregação, a fé vem pelo ouvir. Ouvir significa que você tem que escutar a palavra constantemente. A fé vem pelo ouvir, é de fé em fé. Então ouça a palavra, leia a palavra, participe dos eventos da igreja, ouça a pregação da palavra para que a sua fé se alimente e para que você seja aquele que vai viver pela fé. Está no futuro, né? O justo viverá, mas poderíamos entender que isso é uma ação contínua. Ele vive e continuará vivendo pela fé. Ele vive e continuará vivendo pela fé. Evangelho, concluo com esse slide. Traz as boas novas da salvação. E qual é a amplitude do alcance? Qual é o alcance, a amplitude desse evangelho? É o evangelho todo, para todos os homens, em toda parte. Slogan de Lausanne, o evangelho completo, todo. Para todos os homens, em toda parte. É assim que nós devemos viver como igreja do Senhor Jesus. Trazendo as boas novas da salvação para atingirmos o maior número possível de pessoas, para que essas pessoas aprendam a viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que o pastor José Nilton viesse aqui. Ele vai fazer encerramento orando, mas eu queria que primeiro, enquanto ele vem, você mesmo orasse. Eu queria que a oração fosse sua. Gostaria que o pastor José Nilton orasse também pelo neto, que está indo para São Paulo de novo, colocando a vida dele diante do altar do Senhor, mas orasse por você, junto com você, para que você possa alimentar sua fé. O justo viverá pela fé. Amém? Ore aí, coloque a sua vida diante do Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Obrigado porque durante esse tempo que tivemos, as pregações sobre a fé, nós nos fortalecemos e fomos desafiados a viver da maneira que o Senhor deseja que vivamos.
Muito obrigado porque o Senhor nos ensinou nestes domingos, ó Pai, de pregação, de exortação, de ministração da Tua Palavra. O Senhor nos ensinou, nos trouxe, ó Deus, para uma realidade pela qual devemos viver sempre, que é cumprindo a vontade do Senhor, é fazendo a vontade do Senhor. Oh Deus, que de fato, como o pastor Marcos mencionou, Abacuque, que o nosso coração, que a nossa vida possa estar também se espelhando neste homem, esse profeta, Senhor, que viveu numa dimensão tão grande do poder do Senhor, que experimentou de forma tal a Tua presença e o Teu poder, ao ponto de dizer que, mesmo que tudo acabasse, todavia ele iria exultar o Senhor. Ainda complementou dizendo que era o Senhor que iria fazer dos pés dele como os da coça, que anda altaneiramente nos lugares altos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que de fato, ó Deus, possamos viver a Tua palavra. Não é viver a palavra do homem, mas é viver a palavra de Deus. Porque o poder é do Senhor. O que o Senhor tem para nós já está reservado, já está pronto. E às vezes vivemos famintos, mas sem necessidade, porque a mesa está posta. A Tua palavra diz que Tu és o nosso pastor, o nosso Senhor. Tu és fiel, Senhor. Muito obrigado. Que como igreja nós saímos daqui fortalecidos e desafiados a viver a vida que o Senhor tem para nós, nessa vida hostil que o mundo proporciona. São tantas circunstâncias, são tantos problemas, mas que o Senhor vai nos ajudar e que o Senhor vai reverter tudo isto ao nosso favor. Porque nós vamos viver de fé em fé. O justo vive pela fé. Muito obrigado, Deus, pela Tua igreja, pelo Teu povo aqui reunido. Obrigado, Deus, pelo pastor Marcos, que o Senhor tem usado, tem manifestado do Teu poder sobre a vida dele e através dele, como líder desta igreja, sobre a vida desta igreja. Muito obrigado. Que o Senhor nos conduza sempre firmados no Senhor, firmados na Tua palavra, ó Pai. Sem olhar para a esquerda e nem para a direita, mas para a frente, para o nosso autor e consumador da fé, Jesus Cristo. E que o Espírito, que o eterno Deus abençoe e guarde vocês. Que o eterno Deus sorria para vocês e presenteie vocês. Que o eterno Deus olhe para vocês bem nos olhos e os faça prosperar. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai, que as consolações, que o poder do Espírito Santo seja com cada um de nós, seja com todos nós, seja com todos os remidos do Senhor na face da terra. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos. Neto, vem aqui, por favor. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Senhor, nós também queremos aproveitar esse momento tão maravilhoso, único, na presença do Senhor. Momento que o Senhor reservou para nós hoje, ó Pai. Obrigado porque nós chegamos até aqui na Tua casa. Louvado seja o Teu nome, que nada nos impediu de chegarmos até aqui. Oh Deus, da mesma forma, nada vai impedir o neto de ir a São Paulo amanhã. Porque o Senhor já está com ele, é o Senhor já foi lá, já está tudo preparado, está tudo resolvido. O Teu filho tem andado de fé em fé. O Teu filho tem, ó Deus, buscado o fortalecimento do Senhor. E ele tem podido ver o Senhor na vida dos irmãos. Tem podido ver o Senhor na vida da família dele, dos irmãos, da igreja, do grupo pequeno. Quantas pessoas têm intercedido pelo neto.
Louvado seja o teu nome, porque nós olhamos para o neto e vemos assim a grandeza e os propósitos do Senhor. O Senhor tem propósitos, a gente não precisa buscar explicações para determinadas coisas. O Senhor tem propósito. E o Senhor vai cumprir com os teus propósitos na vida do teu filho. Então nós o abençoamos como igreja, no nome de Jesus. Que ele tenha uma viagem abençoada, que a família dele fique aqui também abençoada, protegida pelo Senhor. No nome santo do Senhor. O abençoa, fortalece-o neste tratamento. É no teu nome, é pelo teu poder. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos. Já estarei lá te esperando. Vai ser bênção em nome de Jesus. Eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés, cada vez que eu